Gênesis capítulo de número 26 vai descrever uma crise significativa que Isaac vai passar. Uma crise tão forte, tão absurda, que vai levar Isaac a pensar na sua subsistência, até mesmo ao ponto de olhar para o Egito e achar o Egito interessante, porque a fome se instalou naquela terra. Canaã não produzia, o céu estava fechado, e se não tem chuva, não tem plantio. Se não tem plantio, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem alimento. Se não tem alimento, então o que temos é fome. Isaac então está vivenciando uma crise muito aguda. Talvez você entrou aqui vivenciando essa mesma crise de Isaac. Uma crise tão absurda que às vezes nos leva a pensar em sobrevivências que podem nos levar a nos afastar de Deus. Falando de crise, talvez essa palavra não é muito diferente para nós aqui hoje. Por quê? Porque se tem alguém que conhece de crise, esse alguém é brasileiro. Brasileiro entende de crise. Nós já passamos por diversas crises. Acabamos de sair de uma crise de saúde mundial. Estamos vivendo uma crise, à beira de uma crise política. Mas se você perguntar a qualquer historiador, se você ler um pouquinho de história, você vai ver que esse Brasil foi costurado em cima de crises. Crises no século passado, nas décadas passadas. Alguém disse uma vez que o brasileiro deveria dar aula de crise, de tanto que ele aprendeu, mas também de tanto que ele superou. Falando um pouquinho de crise, o ex-presidente americano John F. Kennedy, lá nos anos de 1959, falando sobre crise também, ele fez um discurso em Indiana e ele trouxe um pensamento muito interessante sobre a palavra crise. Segundo ele, nesse discurso famoso que ele fez, ele afirmou que crise no idioma chinês tem alguns significados que é parecido com os nossos. Crise é risco, crise é adversidade, crise é dificuldade. Mas segundo Kennedy, crise no idioma chinês também tem um outro significado. Qual? Oportunidade. Se ele estiver certo, é bem possível que ele esteja se coadunando com as Escrituras. Porque, mediante a crise, as Escrituras nos mostram algumas coisas interessantes. Talvez a crise pode ser um momento de adversidade, de desespero para muitas pessoas. Mas talvez para você a crise é uma oportunidade para você conhecer o Deus que você serve. Glória a Deus. Foram nos piores momentos de dificuldade, de crise, que os mais belos hinos foram compostos. Foram nos momentos de crise que grandes empresas nasceram. Foram nos momentos de maiores crises que as mais belas poesias foram escritas. Então talvez Deus está permitindo essa crise na sua vida, não para lhe matar, mas talvez para lhe mostrar uma oportunidade linda que Ele tem para fazer na sua vida. Lá em Caxias, eu tenho um amigo que ele é camelô, pastor Sandro. De vez em quando eu vou lá no centro de Caxias e me encontro com ele. Esses dias eu me encontrando com ele, trocando uma ideia, o tempo se fechou no centro de Caxias e começou a prever uma chuva. No momento que ele viu que ia chover, ele largou tudo e disse assim: Rubens, eu tenho que sair. Eu falei para ele: você está com medo da chuva? Ele olhou para mim e disse assim: não, estou indo agradecer a Deus por ela. Eu falei: por quê? Enquanto você está falando comigo aqui, já já vai cair um pé d'água e já já vai ter fila aqui para comprar guarda-chuva. E eu não posso perder essa oportunidade. Sabe o que eu aprendi? Que enquanto os uns se preocupam em não se molhar, outros estão vendendo guarda-chuva. Não há nada de errado em chorar com os que choram. Devemos chorar com os que choram. Mas também não há nada de errado em vender lenço para quem está derramando lágrima. Não entendi. Às vezes Deus permite algumas crises para tentar mostrar o que Ele tem para fazer na sua vida. Por isso eu já tenho uma palavra para você aqui. Você pega ela. Essa crise não vai te matar. Essa crise vai revelar o que Ele quer fazer na sua vida. Talvez nessa crise um CNPJ vai morrer para outro nascer.
Talvez nessa crise uma porta pode se fechar para outra melhor abrir lá na frente. Talvez nessa crise Deus está permitindo algumas coisas para que outras melhores apareçam. Só que o texto vai dizer que essa crise não é nova. No versículo de número 1, pode deixar o versículo de número 1, por gentileza, vai dizer que houve uma fome como nos dias de Abraão. Algumas traduções como na primeira fome. Diga comigo, primeira fome. Isso aqui é um ouro para nós. Por quê, pastor? Porque Isaac não está vivenciando uma crise nova. Não, isso não é uma novidade. Já existiram crises anteriores. No período do seu pai Abraão, ele também vivenciou uma fome. Então isso significa o quê? Que provavelmente Isaac deveria ser pequenininho quando houve a primeira fome. E se houve a primeira fome, então está havendo a segunda, significa que isso não é uma novidade. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está vivenciando uma crise hoje, que aos seus olhos, talvez você está pensando, dessa eu não passo. Porque eu já mandei 300 currículos, ninguém me chama nem para fazer uma entrevista. Dessa eu não passo, porque a enfermidade está crescendo e os médicos estão me desenganando. Dessa eu não passo, porque eu já fiz de tudo e esse negócio não resolve. E às vezes vivenciamos algumas crises, que às vezes a gente olha assim e diz assim, dessa eu não passo, eu não vou passar, porque dessa vez o furacão veio violento. Mas aí Deus está dizendo, ei, essa não é a primeira crise. Você já passou crises piores. Mas pastor, dessa vez a porta não quer se abrir. Lá em 2001 ela também não estava se abrindo e Deus abriu para você lá. Lá em 2015 você estava com uma enfermidade que você pensou que não ia ser curada e Deus te curou lá. Lá em 2018 você estava com aquela depressão e Deus tratou da sua depressão e olha você viva na presença de Deus. E o que você quer dizer comigo? É que essa crise não é nova. Se essa crise não é nova, a boa notícia é que você está melhor para ela. Sua mão está mais adestrada. O seu treinamento está mais aprimorado. Pega na mão de alguém e diga, você está melhor hoje do que ontem, crente. Oh glória! Você está melhor. Então isso não é uma novidade na tua vida. Por que você está temendo? Por que você está correndo? Por que você está desesperada? Eu não curei você lá atrás, eu não abri a porta para você lá atrás, eu não trabalhei para você lá atrás. O Deus mudou por acaso? A glória de Deus mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo. Então quer uma palavra? Não abaixe a cabeça, não recue e não pare, porque quem já matou leão não tem medo de latido de cachorro. Segura que eu não terminei. Quem já enfrentou tempestade não tem medo de chuvisco, meu filho. Quem já derrubou gigante não tem medo de anão. Então Satanás, pode vir quente, que eu estou fervendo para essa parada. Cadê aqueles que estão melhores para essa guerra? E não, levante a mão agora. Oh glória! Oh glória a Deus. Então você está melhor. Você está melhor. E o poder de Deus não se esgotou. Lembra de Pedro? Herodes vai pegar Pedro e vai jogar numa prisão. E não é qualquer prisão. Que prisão é essa? Diga comigo bem alto, igreja. Cárcere interior. Qual é o nome da prisão? Presídio de segurança máxima. O que era o cárcere interior? Um buraco que era feito numa caverna, para que o prisioneiro entrasse e não tivesse outra saída. Ninguém saía. E ele não só botou num cárcere interior, ele botou 4 quaternos de soldados romanos, que ficavam na porta da cela intercalando de 4 em 4 horas. Eu fiquei me perguntando, para que isso tudo para um servo de Deus? Não é terrorista, não é assassino, não é Osama Bin Laden, não é nada disso. Mas Herodes ficou tão preocupado que colocou o bichinho num presídio de segurança máxima. E eu fiquei me perguntando por quê. E eu descobri, essa não é a primeira vez que Pedro foi preso. Pedro já tinha sido preso em Atos 4:3, foi solto por um decreto. Atos 5:18, nessa segunda vez, um anjo entrou no cárcere e abriu a porta e ele saiu. Agora está sendo até
terceira vez que Pedro está sendo preso. Acredito eu que quando Herodes prende ele, alguém vai no ouvido de Herodes assim: rei, diga, meu filho, cuidado, porque esse que você está prendendo hoje, nós já prendemos ele e ele já saiu. Quem soltou? Não sabemos. Até hoje ninguém consegue. Temos traidor no nosso reino? Não sei, majestade. Não sei se alguém está traindo. Então agora eu quero ele em cárcere interior e quero 16 soldados, 4 quaternos guardando ele. Herodes pensou: dessa vez ele não escapa. Não é assim que o inimigo faz? Dessa vez eu vou reforçar os demônios. Dessa vez eu vou reforçar as invejas. Dessa vez a gente vai fazer de tudo para parar, porque o inimigo está dizendo: agora ele não sai, mas Deus vai chamar o mesmo anjo. Anjo, diga: Senhor, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Sabe Pedro? Sim, acabei de soltar ele. Pois é, prenderam ele de novo. E o que é que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? Volta lá, na mesma prisão, no mesmo cárcere. Por quê? Herodes pensou que dessa vez ele não ia escapar. Mas eu vou mostrar para o rei lá da terra que existe um rei aqui em cima, que o seu poder não é inesgotável. E ele vai aprender que aquele que abriu a cela uma vez vai abrir de novo. Levante a cara. Aquele que abriu a porta uma vez vai abrir de novo. Aquele que curou uma vez vai curar de novo. Aquele que resgatou do tráfico vai lá de novo. Aquele que trabalhou vai lá de novo. Sacode a mão de 3 pessoas e diga: ele vai fazer de novo. Ele vai derramar do teu espírito de novo. Ele vai, aleluia, te usar de novo. Quem crê que não há nada inesgotável em Deus, joga a mão para nós.